Vamos orar. Pai, se o céu é ver teu Filho, e se nós podemos, Senhor Pai, neste mundo desfrutar, Senhor Deus, da visão, Senhor Pai, da tua glória na face de Cristo, através somente da tua palavra, então o que nós amaríamos mais neste mundo, Senhor Deus, do que a tua palavra? Onde, Senhor Pai, tu se revela perfeitamente a nós em teu Filho, ó Deus, tendo enviado para nós o Consolador, para, ó Deus, inundar nossos corações, não só da contemplação, Senhor Pai, ó Deus, mas das afeições corretas, Senhor Pai, que deve acompanhar essa contemplação. Que mudança, Senhor Pai, maravilhosa foi operada em nossas vidas. Nós éramos trevas e agora somos luz. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos e tu nos ressuscitaste juntamente com Jesus Cristo. Nós só podemos gritar com o apóstolo Paulo: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Que nós possamos então, Senhor Pai, ó Deus, abraçar tamanha graça de podermos contemplar o teu Filho e juntos nesta noite, ó Deus, sermos conduzidos pelo teu Espírito a termos nossos corações alargados, nossos olhos abertos e muita luz flua, Senhor Pai, sobre nós, nos banhando de tal maneira que nós possamos realmente avançar, Senhor Pai, para outro grau de glória na conformação do teu Filho. Esse é o nosso único desejo nesta noite. E de nada mais nós precisamos, Senhor Pai, que Tu já não esteja nos dando. Nós te agradecemos, fale conosco, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu queria ler o mesmo salmo que eu li, para nós começarmos o culto, o Salmo 63, não é? O Salmo de Davi. Hoje de manhã nós olhamos para o Salmo 91, e hoje eu quero olhar para este salmo, hoje à noite. Diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome eu levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido meu auxílio, então à sombra das tuas asas me regozijarei. A minha alma te segue de perto e a tua mão direita me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha alma para destruir irão para as profundezas da terra, cairão a espada, serão uma ração para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se taparão as bocas dos que falam mentiras. Este salmo imediatamente me leva a uma oração do Senhor, a uma parte da oração do Senhor, que é a própria instrução de Jesus para como nós devemos orar. Todo esse salmo eu resumiria com uma das partes dessa oração. Esse salmo é um jeito de dizer de maneira expandida: o santificado seja o teu nome. Ou seja, é tratar Deus como sagrado, tratar quem Deus é como sagrado. Se você voltar a Agostinho, a Martinho Lutero, a João Calvino, qualquer pessoa que já tentou explicar o que isso significa, não é? Eles dizem que significa tratar Deus como sendo tão glorioso, tão santo, tão infinito e majestosamente belo quanto Ele é de fato. Isso é tão grande, né? Já que Ele é infinitamente assim, tratá-lo como tão glorioso e tão grande como Ele realmente é. João Calvino, em seu comentário sobre a oração de Cristo, quando chega no santificado seja o seu nome, há um pequeno pedaço que ele diz: para ter todo o seu coração cativado em admiração pela beleza infinita
de Deus. Portanto, santificado seja o seu nome significa louvar, significa verdadeira adoração, significa ser cativado no nosso interior, significa estar surpreso com a beleza, se derreter com alegria grata por quem Ele é e por todos os seus feitos. E nós estamos aqui reunidos para fazer isso, não é? E o que esse salmo vai nos ensinar é como você louva e adora a Deus, como você deve louvar e adorar a Deus, o que é adorar e louvar a Deus. Então esse é o Salmo 63, um salmo muito, muito famoso sobre a verdadeira adoração. O versículo 4 diz: eu te louvarei enquanto eu viver. E tudo aqui é uma questão de louvor, mas diz a você muitas coisas que são muito específicas sobre o que é louvor. Faz uma anatomia para nós do que é adoração, de tal maneira que nós podemos sondar nossos corações e ver se há verdadeiro louvor e adoração lá, se nós entendemos quão transformador isso é. Por muitos anos sempre achei que não sabia realmente como fazer, porque ninguém nunca me deu os detalhes. Bem, eu aqui vejo 5 aspectos, não passos, embora eu mostre que estou tentando apresentá-los numa ordem lógica, não é tão hermético assim, não é? Mas 5 aspectos para louvar e adorar a Deus. Então, adorar e louvar a Deus é estar pensando, é estar expressando, é estar avaliando, contemplando e descansando. Sem essas coisas, nós não estamos louvando a Deus. Não é? Você tem que fazer todas as 5 se você vai louvá-lo, se você vai santificar o seu nome diariamente, se você vai poder viver aquilo que Jesus disse, que deve continuamente fazer parte da nossa vida: o santificado seja o seu nome. Você então tem que estar pensando, expressando, avaliando, contemplando e descansando. E eu acho aqui Davi nos dá todos os detalhes que compõem a verdadeira adoração e o que isso faz conosco. E todos os 5 têm que ser parte daquilo que nós chamamos adoração. Então, o primeiro é pensando. A primeira coisa que você vê aqui é que Davi, esse é um salmo de Davi, e eu vou explicar um pouco mais sobre quando aconteceu à frente um pouco. Você vê que Davi simplesmente não diz: tu és maravilhoso, tu és ótimo, tu és incrível. Não. Nós temos que ter cuidado se tudo o que nós fazemos quando supostamente estamos adorando a Deus. Davi divide, Davi analisa, Davi enumera as glórias, e ele faz uma análise delas. Então a palavra antiga para isso é chamada rememoração. Ele não diz apenas: tu és ótimo, tu és Deus. Não. Ele não diz apenas isso. Ele está dizendo: eu vejo o teu poder, eu vejo a tua glória, eu vejo o teu amor. E ele começa quebrando cada uma dessas coisas em várias partes, dividindo, para que ele possa contemplar adequadamente a beleza de Deus. Todo louvor começa assim. É por isso que não só o pastor se prepara para um culto, todas as pessoas que vão cultuar a Deus e sabem o que é louvar e cultuá-lo, se preparam para isso. Não é uma coisa que você sai correndo de repente e começa, não é?
Então todo louvor começa assim, você divide em detalhes, você enumera listas, as glórias de Deus, você fala continuamente sobre todas as diferentes maneiras pelas quais Ele é glorioso. Você não só diz que Ele é glorioso, você não diz apenas, tu és ótimo, tu és glorioso, não, você começa a dividir isso, e contemplar isso em tua mente, e você sabe por quê? Porque o louvor está muito ligado ao amor. Não é simplesmente o dever de dizer algumas verdades a respeito de Deus. E quando você está amando alguém, quando você está apaixonado por alguém, sua mente dispara sobre o que é bom nessa pessoa, e você é específico. Você não tem uma ideia vaga e geral do que é bom naquela pessoa. O amor não é assim. Há um famoso soneto de Elizabeth Browning, não é? Que é talvez a primeira poetisa da língua inglesa que foi que escreveu e teve o reconhecimento correto. Ela é muito famosa, nasceu em 1806 e morreu em 1861. E ela é autora de de vários sonetos, e o soneto 43 Sonetos da Portuguesa, o nome. É engraçado, né? Porque ela não tem nada a ver com o português, mas ela escreveu isso, ela escrevia esses sonetos para o seu marido, que também é um poeta famoso, e ela nunca pensou em publicar isso, porque ela achava muito pessoal. Mas o marido dela disse, olha, os teus sonetos e poemas são incríveis. Talvez desde Shakespeare não há algo tão bom, você tem que publicar. Mas ela disse, não, nunca vou publicar isso, porque isso é muito pessoal. Então ele deu essa ideia, eles chegaram a essa ideia de publicar como se fosse outra pessoa, aquilo que outra pessoa estava dizendo. E um desses poemas, né, esse soneto é o 43, é considerado um dos mais belos escritos por uma mulher na língua inglesa. E traduzir poema é complicado, não é? Mas uma tradução não oficial ficaria assim: como eu te amo. Você vê, não é só eu te amo. Começa com uma pergunta: como eu te amo? Deixe-me contar os caminhos. Eu te amo na profundidade, largura e altura que minha alma pode alcançar, quando se sente fora de vista para os fins do ser e da graça ideal. Eu te amo ao nível da necessidade mais silenciosa de todos os dias, ao sol e à luz de velas. Amo-te livremente enquanto os homens lutam pela justiça. Eu te amo puramente quando eles se afastam do louvor. Amo-te com paixão posta em uso, em minhas velhas tristezas e com a fé da minha infância. Amo-te com um amor que parecia ter perdido com os meus santos perdidos. Amo-te com a respiração, sorrisos, lágrimas de toda a minha vida. E se Deus quiser, apenas te amarei melhor depois da morte. Então isso seria uma tradução, não é? Mas outro poeta famoso, Manuel Bandeira, no Brasil, ele cita poemas dela em algumas das suas obras, e ele traduziu vários dos seus poemas. Acho ideal, né? Aconselhável um poeta fazer isso, mas eu acho que ele gostava tanto que eu acho que as traduções, as versões de Manuel Bandeira dos poemas dela é quase uma paráfrase, não é, do que exatamente uma tradução. Então a mais famosa, não é, de um poeta tão famoso brasileiro, diz: como eu te amo, deixe-me contar os caminhos, amo-te como um largo, alto e profundo. Minha alma alcança quando transportada, sente alongando os olhos deste mundo os fins do ser, a graça ensonhada. Amo-te em cada dia, hora e segundo, à luz do sol
e na noite sossegada. E é tão pura a paixão de que me inundo quando o pudor dos que não pedem nada. Quanto o pudor dos que não pedem nada. Amo-te como o doer das velhas penas, com sorrisos, com lágrimas de prece e a fé da minha infância ingênua e forte. Amo-te até nas coisas mais pequenas, por toda a vida. E assim Deus o quisesse, ainda mais te amarei depois da morte. Então, essa é a linguagem do amor. Você vê, nós podemos ir para Shakespeare. A linguagem do amor não é só assim, você é incrível, e acabou. O amor não é assim. Sabe, esse soneto 43 nos mostra o que é a linguagem do amor. Você diz, eu te amo, me deixe dizer as maneiras que eu te amo. Me deixe dizer como as belezas do amor que eu tenho por você. Você fica específico. Você começa a entrar em detalhes. Detalhes que mais ninguém estava vendo e percebendo, ou talvez dissesse. Então você conhece aquele grande clássico maravilhoso, né, eu diria, e bem feito, uma comédia que aqui no Brasil ganhou o nome de O Feitiço do Tempo. Sobre o Dia da Marmota, é um filme acho que de 1992, e o personagem principal interpretado por Bill Murray, e ele é um meteorologista meio idiota assim, que vai para essa cidade cobrir o Dia da Marmota, e acontece algo estranho, porque ele sempre acorda no mesmo dia, no Dia da Marmota. Mas é óbvio que ninguém mais percebe que a coisa está no looping de um dia só. Todo mundo acorda e repete o dia como se fosse aquele dia mesmo. Só ele percebe que aquilo já aconteceu ontem. E aquilo aconteceu antes de ontem. E todo mundo age da mesma forma, porque o dia está se repetindo, mas só ele percebe. E durante esse tempo, ele acaba se apaixonando, não é? Pela personagem interpretada pela Andie MacDowell. E ele, é claro, passou anos, todos os dias com ela naquele mesmo dia. Então isso, imagine, é um problema, não é? Porque ele foi ficando cada vez mais apaixonado por ela, mas ela todo dia, quando acordava, no outro dia, ela não sabia o que aconteceu. E tudo começava novamente. Mas ele foi vendo tudo o que ele amava nela, né? E, por outro lado, ela não percebia isso acontecendo, porque para ela sempre era um dia só. E a certa altura ele tenta dizer algo sobre como ele a ama no filme, não é? E ela diz assim, você não me ama, você nem me conhece. Como é que você pode me amar se você não me conhece? Então ele olha para ela assim, numa das cenas legais do filme, e diz, você gosta de barcos, mas não de oceanos. Você gosta de um lago no verão, nas montanhas. Você adora a poesia francesa e Strass. Você é muito generosa, você é gentil com estranhos e é gentil com crianças. E quando você fica na neve, você parece um anjo. E ele começa a dizer o que ela é e o que ela é. E é fascinante porque ele não diz apenas eu te amo. Ele diz, aqui está como eu amo você. Aqui está os detalhes que eu amo em você. Aqui está as formas com que você é que eu amo em você. Ele está o quê? Ele está listando coisas que ele, aqui no caso o personagem do Bill Murray, na Andie MacDowell, e ele está analisando, e conforme você percorre a lista, o que acontece? Quando ele começa a dizer como o que ela gosta, o que ela faz, o coração dele está se expandindo, não é? Seu coração se expande, o coração da pessoa amada também se expande. Quando você está listando essas coisas, isso é louvor. Isso é o verdadeiro louvor, isso é
a verdadeira adoração, a primeira coisa que você precisa fazer é decompor o objeto do seu amor. E você tem que ter 10 coisas que você pode decompor naquela pessoa. Você pode ter 100 coisas, não é? Você não diz apenas, eu te louvo, Deus, porque tu és um Deus de amor. Você diz, eu te louvo, Deus, por ser um Deus de amor caro, porque o teu amor custou muito para poder me alcançar, porque teu amor te tirou do trono dos céus e fez tu se tornar e se humilhar e se tornar um mero humano. E esse amor é totalmente merecido. Eu te amo porque o teu amor é um amor sábio para fazer um plano que fizesse uma criatura das trevas como eu se transformar em luz. Eu te amo porque o teu amor é firme, inabalável e incondicional. Eu te amo porque esse amor te levou até a cruz. Até a ir, você decompõe o amor. Sabe, cada uma dessas coisas é um aspecto diferente e uma maravilha diferente daquele amor. Você nunca aprenderá a louvar, a menos que você pense muito sobre o objeto do seu amor. É isso que Paulo chama de contemplar a glória de Deus na face de Cristo, adoração. A menos que você faça de cada uma dessas coisas lembranças contínuas na sua mente, a menos que você analise, não só tu és amor, você analise o amor, você faça aquilo que o Bill Murray fez com a Andie MacDowell, você faça como o Soneto 43, você analisa. A segunda coisa na adoração, é por isso que a Bíblia diz que a adoração nos transforma, mas é por isso que muitas pessoas não são transformadas, apesar de dizerem que adoram, elas não entendem os detalhes, o que compõe a adoração. A segunda coisa é expressando. Não é suficiente apenas ver as glórias de Deus, você tem que articular as glórias de Deus, você tem que declarar essas glórias. Você tem que expressar. Davi diz, meus lábios irão glorificá-lo. Você vê? Não só todas essas coisas são verdades analisadas, pensadas. Ele diz, os meus lábios vão falar isso. Ele diz, com os meus lábios, lá no original, cantantes, minha boca te louvará. Em seu nome eu levantarei as minhas mãos. Ou numa versão mais usada, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto eu viver, e em teu nome eu levantarei as minhas mãos. Verso 3 e 4. Davi não está simplesmente pensando na glória de Deus, ele está expressando a glória de Deus. Você percebe que ele está expressando isso musicalmente, ele está expressando isso publicamente, ele está expressando isso abertamente. Ele também está expressando isso corporativamente, porque ele está falando sobre louvar a Deus na congregação, no santuário, diante de outros, e ele está fazendo isso aqui também assim. Agora, uma das coisas que talvez não seja o que você pode pensar, é que o livro de Salmos não diz que é suficiente simplesmente louvar a Deus em seu coração. Muitas pessoas dizem, eu louvo a Deus no meu coração. Não. O livro de Salmos, todo o ensino bíblico sobre adoração diz que não é assim de verdade. Embora, é claro, louvar a Deus no coração seja parte daquilo que a gente faz. Primeiro você pensou bem sobre Deus, e você vê as suas glórias, e você vê as partes da sua glória, e você analisa isso. Agora você
lhe conta diretamente sobre as suas glórias. Você diz para ele o que você vê e como isso te encanta. Isso é louvor. Você pode fazer isso em seu coração, mas é impressionante como a Bíblia fala sobre como é importante fazer isso com habilidade. Você sabe quantos lugares na Bíblia fala sobre louvar a Deus com harpa, com tamboril, louvá-lo na congregação, louvá-lo com música? É impressionante, talvez nenhum outro assunto seja tão repetido na Bíblia. Em seguida, a Bíblia diz para nós: mas toque com habilidade, com arte, faça isso bem. Tem que ser uma boa música, não uma música ruim. O Salmo 47:6 diz: ofereçam música a Deus, cantem louvores. Ofereçam música ao nosso Rei, cantem louvores. Êxodo 15:1 diz assim: cantarei ao Senhor, pois Ele triunfou gloriosamente. 1 Crônicas 16:9 diz: cantem para Ele, louvem-no, cantem todos os seus atos maravilhosos. Todos pensem em seus atos maravilhosos, cantem esses atos. Em 1 Crônicas 16:23 diz: cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação, dia após dia. No Salmo 5:11 diz: cantem sempre de alegria os que se escondem em Ti, os que se refugiam em Ti, os que estão debaixo das Suas asas. O Salmo 13:6 diz: quero cantar ao Senhor por todos os seus feitos. O Salmo 21:13 diz: sei exaltado, Senhor, na Tua força, cantaremos e louvaremos o Teu poder. E o Salmo 47:7 diz assim: pois Deus é o Rei de toda a terra, cante louvores com harmonia e arte. E você pode continuar assim. O Salmo 59:16 diz: mas eu cantarei louvores à Tua força, de manhã eu louvarei a Tua fidelidade, pois Tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro no tempo da angústia. Ou no Salmo 61:8: então sempre cantarei louvores ao Teu nome, cumprindo a minha palavra a cada dia. No 63:7: porque és a minha ajuda, eu canto de alegria na sombra das Tuas asas. Ou 66:2: cantem louvores ao Seu glorioso nome, louvem-no gloriosamente. Não louvem, gloriosamente. 89:1: cantarei para sempre o amor do Senhor, com a minha boca anunciarei a Tua fidelidade por todas as gerações. No 92:4: tu me alegras, Senhor, com os Teus feitos, as obras das Tuas mãos me levam a cantar de alegria. No 98:1 diz: cantem ao Senhor um novo cântico, pois Ele fez coisas maravilhosas, e a sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória. Cantem ao Senhor. No 105:12 diz: cantem para Ele, louvem-no, relatem todas as suas maravilhas, decomponha, analise, cantem. No 119:172 diz: a minha língua cantará a Tua palavra, pois todos os Seus mandamentos são retos. No 138:5 diz: e cantarão os caminhos do grande eu sou, né, de Yahvé, pois grande é a glória do Senhor. No 145:7: proferirão abundantemente a memória da Tua grande bondade, e então cantarão a Tua retidão. No 146:2: louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu estiver vivo. No 147:7: cantai ao Senhor em ações de graças, cantai louvores ao nosso Deus com harpa. Se você sair do Salmo e ir para Isaías 12:5, diz: cantai ao Senhor porque Ele fez grandiosas coisas, que a terra inteira saiba disso, através do nosso canto. No 38:20: o Senhor veio salvar-me, por isso, tangendo os meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida, na casa do Senhor. Em Isaías 44:23 diz: cantem de alegria, ó céus, pois o Senhor fez isso, grite bem alto, ó profundezas da terra, irrompam em canções, vocês montes, vocês florestas e todas as árvores, pois o Senhor resgatou Israel, e Ele mostra sua glória em Jacó.
E o profeta Jeremias diz assim, em Jeremias 20:13: cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, porque Ele salva o aflito das mãos do ímpio. E se você for para o apóstolo Paulo, por exemplo, Paulo diz assim em Romanos 15:9, como está escrito: por isso eu te louvarei entre as nações, cantarei louvores ao teu nome. Aqui no capítulo 15 mesmo de Romanos, verso 11 diz: e mais, louvem ao Senhor todos vocês gentios, cantem louvores a Ele, todos os povos. E Paulo diz em 1 Coríntios 14:15: eu cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Em Efésios, Paulo diz assim, em Efésios 5:19: com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor todo o tempo. Em Colossenses 3:16, Paulo diz: e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Em Hebreus diz: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Hebreus 2:12. Você pode louvá-lo com os lábios, mas você vê, tem que ser eloquente, porque é a linguagem do amor. Não há como entender o louvor, especialmente o que a Bíblia diz sobre o louvor, a menos que você, por exemplo, entenda o que eu acho que foi colocado de maneira perfeita por C.S. Lewis no ensaio de C.S. Lewis. É um capítulo do seu livro de reflexões sobre os Salmos. É um livro pequeno, e um dos capítulos é chamado Uma Palavra sobre o Elogio e o Louvor. E se você fez alguma pesquisa nessa área, você vai ver que C.S. Lewis é citado o tempo todo quando se fala a respeito disso, porque nele ele conta como, quando ele se tornou um cristão, uma das coisas, nós sabemos que ele era ateu e teve todo um processo até ele se tornar cristão, e como ele ficou realmente desconcertado por tudo isso que a gente acabou de ler, e mais milhares de coisas na Bíblia, pelo fato de Deus estar sempre dizendo: louvem, cantem, adorem a Ele, não é? E ele diz, Deus está sempre convidando as pessoas a louve-me, glorifique-me. Você diz, puxa, C.S. Lewis diz, isso parece vaidoso, não é? Se você está conversando com uma mulher, ele diz, por exemplo, e ela está falando um pouco, e de repente ela diz: agora chega de falar de você, vamos falar de mim. Você não acha que meu vestido é lindo? Você não acha que eu fico bem com ele? E C.S. Lewis diz, você pode dizer sim, mas então você quer logo mudar de assunto, quer ir embora, não é? Ela é vaidosa, ela só quer falar sobre ela, e enfim. E por que devemos tratar Deus diferente, não é? E Lewis acabou dizendo que quando passou por aquela fase em que ele pensava que Deus estava convencido em nos pedir adoração, todo louvor, toda adoração, ele diz, eu não entendia como o louvor funcionava. E é óbvio que nós podíamos centrar-nos numa explicação baseada em quem Deus é de verdade, não é? Já que Ele é o objeto que merece de fato todos esses louvores. Mas o que ele diz é importante demais para nós. Ele diz que o que ele não entendeu é que quando você desfruta de algo, essa alegria sempre transborda espontaneamente em louvor. Que só quando você não desfruta de algo, não há louvor. Se você ouvir alguma música que você goste, você acaba procurando alguém dizendo, olha só a música que eu ouvi, olha que música. Hoje em dia, né, C.S. Lewis não estava nessa vibe aí, mas hoje em dia você mandaria a música lá do Spotify para a pessoa, pela internet, diz, olha a música que essa pessoa lançou, olha essa música que saiu, olha, enfim, ouça isso. Ele diz, ou se você encontrar uma bela paisagem, você chama alguém e diz, olha essa paisagem, olha esse lugar, é lindo, e você louva, você elogia, mas você quer que o outro elogie também, não é? Você quer que o outro ouça a música e diga, gente, linda essa música, gente, realmente essa paisagem é maravilhosa, e você quer que eles digam, uau, isso é ótimo. Por quê?
C.S. Lewis diz que ele nunca tinha percebido, até ele ter entendido finalmente, que se você gosta de algo, você tem que louvar aquilo para os outros. É quase um desejo visceral, uma necessidade de elogiar, louvar aos outros, porque ele diz, a expressão do louvor completa a nossa alegria. E aqui está a citação: acho que temos prazer em louvar o que gostamos, porque o louvor não apenas expressa a nossa alegria, mas completa a alegria, e na verdade é a consumação da nossa alegria. Então Deus, ao ordenar que nós o glorifiquemos, está simplesmente nos convidando: me desfrutem, desfrutem. Você não pode obter alegria até que você obtenha a alegria da consumação. A consumação da alegria só vem no louvor do objeto que domina o seu coração. Você vê o que ele está dizendo. Ele diz que não é como se eu gostasse de algo e depois eu elogio. Ele diz que você se alegra, aquilo seria uma alegria, mas quando você louva, aquilo é uma alegria maior. Na verdade, sua alegria é completada quando você louva ou elogia. E quanto melhor for o seu elogio, maior será a sua alegria. Então você não percebeu que sente alegria ou admiração por Deus, e uma das maneiras pelas quais você experimenta essa alegria é quando você canta um grande hino. Por quê? Porque geralmente as palavras dizem melhor do que você podia dizer, sabe? Ainda mais quando elas estão ligadas à música. Por isso que o livro de Salmos é um livro de poesia e música. E por que a gente faz isso? Porque as palavras falam melhor do que você podia dizer. Através dessas palavras, você diz melhor, porque você está louvando bem a Deus e você está se deleitando mais nele. Porque você acha que com tanta frequência, quando eu estou pregando, eu menciono hinos, letra de hinos, um hino de John Newton, um hino tal, um hino tal. Na verdade, eu vou fazer isso hoje ainda. Você pode agradecer a Deus por eu não tentar cantar todos os hinos que eu menciono, mas a razão pela qual eu cito é porque aquele hino louva a Deus de certa forma melhor do que eu. Não é? É tipo assim, eu quero dizer coisas à minha esposa, mas elas estão na minha cabeça, mas eu leio Shakespeare e penso, caramba, ele disse o que eu sinto, mas de uma maneira muito mais linda. É isso. Não é? Eu queria ter pensado o que ele pensou, mas eu não conseguia colocar as palavras certas. É isso que a poesia faz. Você vê como esse salmo começa? Senhor, eu te busco ansiosamente. Eu anseio por ti, eu tenho sede de ti como numa terra árida. Você está vendo? Você talvez quisesse dizer isso, mas Davi diz de uma maneira que você quer cantar o que Davi disse. Porque quando ele diz com palavras que talvez você, sentindo o que ele está sentindo, não tivesse as palavras. Então você lá vai e diz lá um poema de Shakespeare para sua esposa, ou você escuta a música, ela fala grandiosamente sobre o amor que você tem por ela, de uma maneira que você mesmo não conseguiria articular. Então, quanto mais excelente é o nosso louvor, mais eloquentes são as palavras, mais incrível a música, melhor nós expressamos o louvor. Mas belo, os nossos sentimentos, eles se expandem, porque eles estão sendo colocados em palavras melhores e em músicas melhores do que talvez nós mesmos pudéssemos articular. E mais nós desfrutamos Deus por causa disso. Como melhor você desfruta às vezes o amor que você tem pela sua esposa, quando você pega emprestado as palavras de Shakespeare para articular as belezas que você vê nela.
E então nós desfrutamos Deus, nossos corações estão envolvidos e Ele é mais honrado. É por isso que os salmos é poesia e música. Essa é a razão, aliás, porque pedir excelência da adoração não é uma coisa snob. É muito estranho a ideia de espiritualidade em que os hinos para Deus devem ser coisas mal feitas, feias. Porque nós achamos que quando nós vamos falar sobre a beleza da nossa esposa, uma grande música explica melhor, expande o nosso sentimento, porque descreve melhor ela e enche de beleza. Mas para Deus não. Uma porcaria seria suficiente. É óbvio que não é. Você viu a Bíblia dizer: toque com arte, cantem bem, é grande poesia. Os salmos é grande poesia. Davi dizendo: os céus são a cortina da tua morada. Talvez você nunca pensasse isso. Meu Deus, eu acho que os céus é isso mesmo, mas eu não quero dizer dessa forma. Como a corça suspira pelas águas, não é? Assim minha alma anseia por ti. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Ele me faz repousar, Ele me leva às águas do descanso. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. É isso mesmo. Mas talvez eu não tivesse as palavras adequadas. Porque Davi é o chamado de o grande e mavioso salmista de Israel, o grande poeta, o grande músico. Ele acabava expressando melhor os sentimentos, achando as palavras mais adequadas, mas não só para ele, para todo mundo. Essa é a razão, aliás, porque pedir excelência e adoração não é simplesmente... porque você quer desfrutar de uma coisa muito bonita, que não está ligada ao objeto do amor. Não é verdade. Eu amo um poema, o Soneto 43, um poema de Shakespeare para minha esposa. Não é porque eu quero desfrutar da poesia e esquecer minha esposa. Isso é ridículo. É porque, é óbvio, eu percebi naquela letra, eu percebi naquela música, naquela harmonia, uma beleza compatível com os meus sentimentos. E é óbvio que quando os meus sentimentos, as minhas percepções sobre ela são declaradas daquela forma, com aquela música e com aquela beleza, com aquela grandiosidade da música de Beethoven, ou de uma música moderna, grandiosa, o meu sentimento é melhor descrito. Não é como... É claro que nós queremos música excelente, porque nós somos requintados. Nossa comida tem que ser ótima, a música tem que ser ótima, tudo tem que ser ótimo. Não é um fator snob. A Bíblia realmente diz: louvai-o com harpa, louvai-o com instrumentos, louvai-o com arte. Você pode ir para o Salmo 33 e outros lugares, a Bíblia diz: louvai-o habilmente. Diz assim, de 1 a 3, cantem de alegria ao Senhor, vós justos, os que são retos, fica bem o louvor em vocês. Louvem o Senhor com a harpa, ofereçam música com lira de 10 cordas, cantem-lhe uma nova canção, toquem habilmente ao exaltá-lo. Você vê, a alegria vem, e quanto melhor, mais eloquente, mais adequada é a expressão do louvor, quanto mais Deus é honrado e quanto mais o seu coração está engajado, mais alegria você tem. Essa é a razão pela qual Deus diz: glorifique-me, porque quero que você tenha alegria e a sua alegria seja completa. Glorifica-me porque eu quero que você tenha alegria que você não teria de outra forma. Glorifica-me e desfruta-me como meu filho me desfruta, como meu filho diz, para que eles tenham a minha alegria e a alegria deles seja completa. A terceira coisa é a avaliação. A propósito, a palavra avaliar contém a palavra elogio, não é? Você notou o que significa avaliar? Significa somar o seu valor e compará-lo com outras coisas. Se você for avaliar uma pintura, como você faz isso?
ou você vai avaliar um terreno, você vai compará-lo a outras pinturas, você vai compará-lo a outras terras. Se você vai avaliar uma casa, o que você vai fazer? Você, por exemplo, não tem como avaliar uma coisa que você nunca viu. Se alguém te mostrar um treco que você nunca viu, quanto isso vale? Eu nem sei o que isso é. Não é? Mas se alguém falar para você, isso aqui é um computador. Ah, é? Qual é a capacidade do disco rígido dele? Como é que é o processador? Para mim poder avaliar, eu vou comparar ele com aquilo que eu sei a respeito. Não é? Se você vai avaliar uma casa, você vai comparar ela com outras casas. É isso que está acontecendo aqui. Onde está escrito, por exemplo, no versículo 3: porque o teu amor é melhor do que a vida, os meus lábios te glorificarão. Ou seja, vamos falar a respeito disso. Porque o teu amor é melhor do que a vida, os meus lábios te exaltarão. Esse salmo, vários salmos têm títulos. E se você ler, você vai ver que às vezes os salmos têm títulos que descrevem quem o escreveu e em que situação eles foram escritos. Nesse caso é um salmo de Davi, quando ele estava no deserto de Judá, mas ele já era rei, que é o que ele afirma no salmo. Ele viveu no deserto muito tempo, perseguido por Saul, mas agora não é? Ele é rei, ele está no deserto, mas só que ele passou o tempo todo como rei no seu palácio, governando, mas ele realmente esteve no deserto. Ele estava fugindo. Ele tinha milhares de pessoas querendo matá-lo. Ele estava sendo caçado. Ele já não é mais um jovem. Sua vida estava em risco. Para você ter ideia do perigo que Davi estava correndo, da vida dele, é como se você estivesse na UTI agora. Esse salmo foi cantado na UTI, quando sua vida está por um fio, quando as possibilidades de você chegar amanhã vivo são mínimas, as probabilidades estão todas contra você. Ele não está cantando isso. Ele está cantando isso lá na UTI, com todas aquelas coisas ligadas em você. Seria uma boa imagem do que está acontecendo. E ele chega e tem uma experiência do poder e da glória de Deus. E ele vê o amor de Deus e lá, com a sua vida por um fio, no deserto de Judá, caçado, ou você na UTI, com a sua vida por um fio, ele faz uma avaliação da vida e do amor de Deus. Como eu falei, a avaliação sempre exige comparação, não é? E ele chega, e ele tem essa experiência do poder e da glória de Deus, ele vê o amor de Deus, e ele diz: é mais importante que eu tenha o teu amor, do que eu permaneça vivo fisicamente. É por isso que ele está assim, com sua vida por um fio. Ele fez uma avaliação. Essa é a terceira coisa no louvor. Ele avaliou a vida e o amor de Deus. E ele diz: o teu amor é melhor do que a vida. E eu não estou apavorado. Eu não estou com medo. Teu amor é melhor do que a vida. Você sabe o que isso significa? O que ele está fazendo é refletir sobre as implicações do que ele vê. Ele vê que a vida dele não vale nada, está por um fio. Não apenas, você é um Deus de grande eternidade, poder e amor. E o que ele está dizendo é: se tu és assim, por que eu estaria com medo? Não importa se eu morrer agora. Não importa se eu morrer aqui no deserto da Judeia. Não importa se logo esses milhares me alcançarem e me matarem. Não importa. Em outras palavras, ele está ganhando coragem na adoração. Paulo diz em Atos 20, 24: não considero a minha própria vida de valor nenhum, de importância nenhuma, tanto que eu possa terminar a minha carreira com alegria. Paulo fez uma avaliação da sua vida e da realidade dele existir para proclamar o valor de Cristo.
Ele avaliou essas duas coisas, ele chegou à conclusão: perto de viver, perto de completar com alegria o meu chamado de manifestar Cristo, a minha vida não tem valor. Ele fez uma avaliação, você vê, ele colocou a vida dele física nesse mundo e a proclamação da glória de Cristo. Ele colocou as duas coisas lado a lado e ele fez uma avaliação. O que ele está realmente dizendo é necessário, Davi está dizendo aqui, quando ele diz que o amor de Deus é melhor do que a vida, ele diz: é necessário eu ter o teu amor, mas não é necessário eu continuar vivo. É necessário que eu tenha o teu amor, Deus, não é necessário que eu viva. É perfeitamente normal perder a minha vida, contanto que eu tenha o teu amor. Ele está realmente pensando nas implicações da grandeza que ele vê. Nessa terceira coisa que compõe um louvor, ele está alinhando a sua vida inteira a isso. Louvar a Deus significa tratá-lo como se ele fosse tão glorioso quanto ele é. Como nós vimos Martinho Lutero, Calvino, Agostinho, Davi falando a respeito. Você vê a glória de Deus, você a expressa, você a divide, você pensa nela, você a expressa, como nós vimos, como no soneto 43, dizendo a poetisa: como eu te amo, e começa a dizer, não apenas na sua mente, não apenas nas suas emoções, mas a sua vida se alinha com isso. Você diz: se ele é realmente tão grande, sem esse elemento, adoração não é adoração. Você diz: se ele realmente é tão grande, veja o lugar nos Salmos onde ele diz: o Senhor é a fortaleza da minha vida. É verdade. Nossa alma está vendo Deus como a fortaleza. A nossa alma está vendo Ele cobrindo a nós com as suas asas. Então ela chega a uma conclusão. Ela faz uma avaliação. Ele diz: o Senhor é a fortaleza da minha vida. Então ele diz: então de quem eu terei medo? Porque é óbvio que o medo diria o oposto dessa verdade. Se a minha alma diz: Deus é a minha fortaleza, então de quem eu terei medo? Você vê, ele está avaliando. Se Deus é tão forte, por que eu estaria com medo? Se o amor de Deus é melhor do que a vida, então por que eu teria medo de morrer agora? Não o louve apenas por ser um Deus de amor. Diga: se tu realmente é tão amoroso, por que eu estaria destruído, necessitando de amor? Se tu és tão amoroso, por que eu estaria com medo que o teu amor não fosse suficiente? Não o louve apenas por ser um Deus sábio, não é? Você tem que dizer: se realmente tu és tão sábio, por que então eu estaria chateado como a minha vida está indo? Como se tu não fosse sábio? Porque eu não chegaria à conclusão correta que o louvor impõe. Tu és totalmente sábio. Então por que eu estaria chateado? Porque acho que minha vida não está sendo bem dirigida, ou porque Deus está decidindo errado coisas na minha vida, ou a duração da minha vida. Se você louvar a Deus por ser misericordioso, não louve apenas por ser misericordioso. Diga: se tu és realmente tão misericordioso, por que então eu me sentiria ainda culpado pelo que eu fiz no passado? Porque eu carregaria esse fardo? É isso que Davi está fazendo. É isso que é adoração. Esse é o terceiro elemento, não é? Louvar significa não apenas enumerar todas as grandezas de Deus com sua mente e em seguida expressá-la em seu coração e boca, mas então avaliar e dizer: bem, se ele é realmente isso, e se ele é realmente aquilo, se ele tem e é a riqueza definitiva, se ele é a minha saúde eterna,
se Ele é o meu amor supremo, então todas essas outras coisas que eu procuro para me dar aquilo que Ele é, não são importantes. Então Davi podia olhar para a vida toda dele e dizer: o teu amor é melhor do que a vida. Eu não estou chateado agora que minha carreira foi para o ralo, não estou arrasado agora que o meu relacionamento explodiu, não estou destruído por essa coisa e aquela coisa. Agostinho diz que realmente, o que realmente faz de você o que você é, não é o que você diz, nem o que você sabe ou acredita, nem mesmo o que você é como você se comporta, não é? O que realmente faz você o que você é o que você ama. Se você é um viciado em trabalho, se está constantemente entrando em relacionamentos destrutivos, dos quais não consegue se livrar, enfim, todas as coisas que nos motivam e que dizemos: não sei como mudar isso, porque os nossos amores precisam ser reordenados, é o que Agostinho diz. Essa é a razão. Você diz que Deus é importante, mas importante mesmo é aquela outra coisa. É por isso que você é assim. Não importa o que você sabe, diz. Se for realmente verdade que o que faz de você, que faz o que você faz de você ser quem você é, não é o que você pensa ou o que você faz, mas sim o que você ama, então é apenas por meio da adoração verdadeira que você vai mudar. Porque você vê o que é a adoração verdadeira. A adoração é a linguagem do amor. Você viu como ele analisa, pensa, ele divide, ele expressa, e ele agora avalia. A adoração muda, e é a verdade e a verdadeira evidência de que você ama. É o que captura a sua imaginação, é o que encanta, é o que faz você gritar e girar. No meio de toda a sua adoração, você diz: espere um minuto, todas as coisas que eu procuro para me dar o que só Deus pode me dar, não são importantes. Davi é um rei numa caverna. Ele perdeu simplesmente tudo. E ele está na UTI, como eu disse, é uma boa imagem. A sua vida não tem nenhuma promessa de chegar amanhã, porque ele está por um fio. Elas não precisam, Davi está dizendo, me levar e me carregar. Não é o que faz eu acordar de manhã, não é o que me dá energia, nem o que me leva. Essas coisas não precisam mais me separar de todas as outras coisas, como aquilo que me impulsiona. Você vê como a adoração é absolutamente transformadora de vida. Verdadeira adoração é algo que só acontece nos corações que estão sendo transformados. A quarta coisa é observando. Se você pensou e expressou e também fez a terceira coisa, que é a avaliação, então, e geralmente só então, você pode observar. Há uma frase muito famosa aqui, não é? Ele diz: eu te vi no santuário e contemplei o teu poder e a tua glória, e eu ficarei plenamente satisfeito, como desfrutando dos mais ricos alimentos, mais saborosos alimentos. O que ele está fazendo aqui é cair na linguagem sensorial. Isso acontece o tempo todo, não é? Quando Davi diz, eu vi a tua glória, não está dizendo que ele teve uma visão, não é? Uma visão do brilho, da glória de Deus, com olhos físicos, não é? Há vários salmos em que ele diz assim: depois da morte eu te verei face a face, eu contemplarei a luz da sua face. Mas não é sobre isso que ele está falando. Ele está dizendo, porque eu conheço o teu poder, porque eu conheço tua glória e amor,
Mas, na verdade, é muito mais do que isso. Eu experimentei o teu amor, eu experimentei a tua glória, eu experimentei a tua graça. A razão pela qual ele usa a linguagem sensorial, ele diz, não é só porque eu conheço sobre o teu amor. Seu amor parece para mim um banquete, não é? É satisfatório. Eu sei apenas que tu tens poder e glória. Não, eu vi a tua glória. Há um desfrute. O que isso significa às vezes é que o louvor, e até certo ponto o louvor sempre deve fazer isso, dá a você uma noção da realidade de Deus em seu coração, não é? Assim como você não consegue entender o louvor sem olhar aquilo que C.S. Lewis descreveu sobre isso no livro de reflexões sobre os Salmos, eu não acho que você possa entender o louvor a menos que você compreenda algo que eu acho que ninguém expressou melhor do que Jonathan Edwards num dos sermões mais maravilhosos da história da igreja, não é? Chamado Uma Luz Divina e Sobrenatural, de Jonathan Edwards. Ele usa uma ilustração muito famosa, que se tornou muito famosa lá, e eu vou mostrar porque é tão famosa. É simplesmente incrível. Ele basicamente diz assim, em determinado momento: posso dizer-lhe racionalmente, eu estou vendo, mas o que tem? O que eu posso fazer? Ah, tá. Pensei que vocês queriam que eu fizesse alguma coisa, mas eu estou meio sem energia hoje. Jonathan Edwards, ele diz basicamente assim: posso dizer-lhe racionalmente que o mel é doce. Na verdade, se eu for um bom locutor, posso descrever a doçura do mel em grande medida e posso argumentar, posso lhe dar um conhecimento racional de que o mel é doce, mas quando você realmente o prova em sua língua, a sensação da doçura do mel transmite um conhecimento além do que eu poderia falar, mesmo que eu fosse o maior e o melhor de todos os especialistas. O que ele diz é que você pode saber racionalmente o que é o mel, que o mel é doce, e todas as explicações, sem nunca ter provado o mel. E você pode estar totalmente convencido, porque alguém explicou quão doce é o mel, de que o mel é doce, sem nunca provar o sentido disso. Mas você não pode sentir a doçura do mel sem saber racionalmente que ele é doce. Mas você pode saber racionalmente que ele é doce sem sentir a doçura dele. Então é claro, Jonathan Edwards, ele se vira e diz que uma coisa é ter uma opinião de que Deus é santo, outra coisa é sentir sua santidade. Uma coisa é saber que o mel é doce pela explicação, outra coisa é botar o mel na sua língua. Uma coisa é ter uma opinião de que Deus é amoroso, outra coisa é, igual Davi, sentir o amor de Deus e dizer: porque o teu amor é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. No final das contas, sua vida não mudará a menos que você tenha um sentido em seu coração do que Deus é. Depois de pensar, expressar e avaliar, às vezes você contempla, às vezes é mais leve, às vezes é mais pesado. Eu vou te dizer, a única maneira de você chegar a um lugar onde seu coração esteja livre de muitos dos seus medos, livre de coisas que te aprisionam, de muitas coisas que te impulsionam, que sem aquilo você não consegue ir em frente, será somente se você ver a beleza de Deus e sentir o amor de Deus em seu coração. A diferença entre um cristão, eu chego até aqui, e apenas uma pessoa religiosa, está aqui, não é? Existem outras maneiras de mostrar isso, é óbvio, e às vezes eu menciono outras maneiras. Eu digo, a diferença entre uma pessoa religiosa e um homem regenerado, não é? Eu acho que esse é um dos princípios, porque as pessoas religiosas oram, mas geralmente elas não podem louvar muito, não o louvor assim, não como Davi está fazendo aqui no deserto, sem trono, sem família, sem nada.
Muitas pessoas não podem louvar a Deus assim: se tu és luz, então eu não vou ficar nas trevas do desespero. Se tu és refúgio, por que eu ficaria com medo? Muitas pessoas nunca louvam a Deus, porque elas falam: tu és refúgio, mas elas estão morrendo de medo. Tu és luz, mas elas estão na escuridão. Tu és paz, mas elas estão sempre ansiosas. Eu vou te dizer porque pessoas religiosas podem confessar. Elas podem, por exemplo, fazer oração de confissão e perdão, oração de petição, quer tudo o que você está pedindo, ajuda, saúde, proteção, mas elas não podem louvar. O louvor quer Deus por quem Ele é em si mesmo. A maioria das pessoas não gasta muito tempo em louvor porque são, eu diria, mercenários quando se trata disso. Elas não vão passar por todos esses processos de contemplação, avaliação, expressão. Elas estão querendo só outra coisa. Elas estão dizendo que vão ser felizes quando Deus der a elas o que elas querem. A razão de Deus não ser uma realidade que molda o coração delas é essa, porque a beleza de Deus, o amor de Deus, façam que outras coisas que te moviam, que te impulsionavam antes, vão embora, seus medos vão embora por causa do amor. Não porque alguém descreveu o amor, como alguém pode descrever o mel, como Jonathan Edwards diz, mas porque você colocou o mel na sua língua. A razão de que isso não acontece é que a maioria das pessoas, quando oram, não passam muito tempo em adoração. Por quê? Porque adoração significa basicamente: eu te amo pelo que tu és, e tu és melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te louvam. Imagine que você acabou de se casar recentemente, sua jovem esposa diz: olha, querida, por que você me ama? Por que você se apaixonou por mim? Eu tive muitos relacionamentos comerciais importantes por meio de você. Você abriu muitas portas para mim. E houve alguns negócios incríveis que aconteceram por causa dos nossos relacionamentos. Além disso, eu estava olhando certa vez e vi que você tem um tio que não tem nenhum herdeiro, um riquíssimo, e você é o único herdeiro dele. E ele não tem filhos, ele está velho, está muito doente. É óbvio que você ia dizer: é por isso que você me ama? O que significa amar alguém? Significa: eu te amo apenas pelo que você é, não pelas coisas que você dá, não pelo status que você me dá, não pelo sexo que você me dá, não por qualquer coisa, mas apenas por quem você é em si mesmo. Isso é amor. Esse é o único tipo de relacionamento que realmente vai remodelar o seu coração. É o que Agostinho estava dizendo: expulsar todos os outros medos. Esse é o único relacionamento com o Deus verdadeiro que faz isso. Senão, não faz. O amor de Deus substitui as coisas das quais você dependia, para a autoaceitação, para ter uma identidade, para ter um poder que te impulsiona. O amor de Deus é tão real para você, você colocou ele na sua língua. Como você consegue isso? Como você consegue isso? Esse é o fim. Eu vou te contar como isso acontece. É a quinta coisa, é descansando. Você tem que ter uma experiência da graça imerecida da salvação. Você tem que entender que sua salvação é pela graça, que é imerecido. E isso que transforma Deus em alguém não apenas útil, mas totalmente lindo para você, como o Salmo 63 descreve que Deus era para a alma de Davi. Agora, onde você vê isso? Em suas Bíblias está escrito no topo que este Salmo de Davi era quando ele estava no deserto. É por isso que no início ele estava falando: eu tenho sede de ti numa terra seca e ressequida. Ele estava realmente num deserto assim. Ele estava no deserto e ele estava fugindo de milhares de pessoas para salvar a sua vida. E ele não é mais um jovem. E você pode imaginar, você tem uma ideia de como ele estava se sentindo. O seu filho está liderando os milhares que querem te matar. Não estranho, um filho que você ama. Ele tem 60 anos. Davi sabia que a razão da sua família ser uma bagunça absoluta, em grande parte, era por culpa dele mesmo. Tudo começou na época em que ele cometeu adultério com Betsabá e mandou matar o marido dela. Então, tudo aquilo foi revelado. Sua família estava uma bagunça. Todos eles se odiavam. Um dos seus filhos estuprou uma das suas filhas. E um dos seus filhos matou o seu outro filho.
Sua família estava uma bagunça, era um ambiente tóxico. O irmão que matou o outro ficou 2 anos guardando ressentimento. E ele enganou seu pai para assassinar o irmão. Então agora no versículo 11 é muito intrigante. Ele entrou no tabernáculo, ele viu a glória de Deus. Ele viu que Deus não tinha abandonado, apesar de todas essas coisas. Quando Absalão matou Aminon, um sobrinho de Davi, querendo ser o primeiro a contar a história, contou a história errada. Disse que Absalão matou todo mundo, todos os seus filhos. Davi rasgou suas vestes. O cara que chegou para contar disse: olha, Absalão matou todos os príncipes, não sobrou ninguém. Então Davi caiu em prantos, rasgou sua roupa. Ele amava Absalão e amava os seus filhos. Agora, o recado que chegou é que todos estavam mortos. Daqui a pouco chegou alguém para contar a história toda. Não, ele não matou todo mundo, está todo mundo salvo. Só Aminon foi morto. E mesmo assim estava lá o seu pai arrasado. E você vê os seus pecados. Deus deu tudo a ele. E Deus tirou ele de trás das ovelhas. Deus deu a ele uma coroa. Deus fez uma promessa de que um herdeiro dele estaria no trono para todo sempre. Mas ainda assim ele cometeu todas essas coisas horríveis. Agora ele estava recebendo, você poderia pensar que ele merecia. No entanto, quando ele chegou lá no santuário de Deus, ele viu o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. E ele disse: porque o teu amor é melhor do que a vida. A palavra amor, que é usada aqui, que às vezes traduz por benignidade, é uma palavra hebraica que nenhuma dessas palavras que nós estamos usando faz jus a ela, não é? Ela é muitas vezes usada no Velho Testamento, fala de um amor inabalável, não é? Porque o teu amor constante é a chesed de Deus, é o amor da aliança. Essa é a palavra: amor constante, incondicional, amor da aliança, amor comprometido, amor imerecido, amor que nunca morre, amor que nunca vai embora. Davi, para seu choque, ele entra diante de Deus e ele encontra a percepção de que o amor constante de Deus por ele não havia se alterado, apesar de todas essas coisas. Ele não consegue acreditar. É muita graça. Ele diz: eu estou surpreso, Deus, de tudo que eu fiz, porque tu ainda estás comigo, porque tu ainda estás me abençoando, porque tu ainda está me amando. É imerecido, é graça, é o seu amor inabalável, é o amor da aliança. E é por isso que no versículo 11 é tão interessante. Ele diz: o rei se alegrará em Deus. Ele é o rei, ele não tem mais trono, ele não está mais no palácio, ele está sendo caçado. O que isso significa? Ele está reafirmando sua identidade. Tu estás comigo, tu disseste que eu sou rei, não é? Tu me ungiste, e tu estás comigo. Ele tem uma experiência da graça, e essa é a razão pela qual ele pode louvar a Deus dessa forma. Você não sabe que você e eu hoje temos um recurso infinitamente maior do que Davi para enxergar a graça de Deus, que ele nunca teve. Davi não sabia porque Deus ainda podia amá-lo apesar do seu pecado. Ele só sabia que Deus fazia isso, mas ele não conseguia entender. Mas você e eu sabemos. Davi foi um rei que foi jogado no deserto por causa dos pecados dele, e Deus não o abandonou. Séculos depois, um dos descendentes de Davi, Jesus, o rei, foi levado para o deserto, foi tentado por Satanás, foi levado e caçado e levado para fora dos portões de Jerusalém. Ele foi expulso, não pelos seus próprios pecados, mas pelos nossos. E Deus, ao contrário de Davi, abandonou ele. E por que Deus o abandonou? Porque Jesus estava recebendo o abandono que Davi merecia. Era só por isso que Davi não era abandonado no deserto de Judá, e ele podia ver esse amor que nós podemos ver de uma maneira muito mais clara. Deus abandonou Jesus para não me abandonar. É esse amor que eu não só sei, eu provo na língua. É o que Jonathan Edwards estava dizendo. Porque ele assumiu o castigo que eu mereço. Ele foi punido por nossos pecados. Quando você vê
Jesus fazendo isso, essa é a experiência na alma. Isso que torna Deus não apenas útil, mas lindo. A beleza de Deus, a adoração, o sentido do amor dele em seu coração podem realmente mudar você. Simone Weil era uma intelectual judia francesa durante a Segunda Guerra Mundial. Ela tinha uma enxaqueca terrível que nada tratava, né? E uma das maneiras pelas quais ela lidou com as dores horríveis de cabeça é que ela lia grande poesia e meditava em cada palavra. Era uma maneira dela lidar com a enxaqueca. Em vez de ficar ali com a dor, ela pegava uma grande poesia, começava a ler, mesmo com dor, e pensar. E ela estava meditando sobre a poesia de George Herbert, que é um poeta cristão do século XVII. E um dos seus poemas, Amor número 3, tem Amor número 1, Amor número 2. Em Amor número 3, ele está retratando Jesus como um hospedeiro na alma humana, não é? Um viajante numa pousada não digna. E a alma continua dizendo a Jesus lá no poema: não, eu não sou digna de receber, não é? E no final do poema a alma diz: deixe-me a vergonha ir para onde ela merece. E Jesus diz assim: não, eu carrego a culpa, e então eu é que vou te servir. Você deve se sentar nessa hospedaria, né? Você deve se sentar e você deve provar minha carne. E você deve tomar o meu sangue. E então a alma desiste e diz: então eu sentei, eu comi e eu tive paz. Enquanto Simone Weil meditava que Jesus Cristo, carregando a culpa do nosso pecado, nesse amor, sendo nossa comida e bebida, o pão, ela diz assim: eu senti Cristo descer e tomar posse de mim. Nessa repentina possessão de mim por Cristo, nem meus sentidos, nem minha imaginação participaram, mas foi como ver a própria face de um amigo. Ela diz: não foi algo que eu vi com os meus olhos, é uma realidade. Então ela experimentou o que Davi experimentou, o que você e eu devemos e experimentamos se adoramos. Se você ver Jesus carregando a sua culpa por você na cruz, isso transforma Deus em uma pessoa útil, a quem nós oramos e fazemos alguma coisa e falamos algumas palavras. E o nome disso não é louvor, é bajulação. Porque você bajula alguém quando você tem algum interesse no que ela pode te dar. Mas você tem verdadeiro louvor. Claro, isso será perfeito no futuro, mas nós podemos obter um pouco agora. Então a grande festa no céu é incrível, mas nós já experimentamos as primícias disso agora em nossos corações. E há um grande hino, não é, que eu gosto de mencionar, que diz assim: a colina de Sião produz 1000 doces sagrados, antes de chegarmos aos campos celestiais e caminhar pelas ruas douradas. Nós já estamos experimentando doces sagrados, como o mel que Jonathan Edwards disse, como Davi estava experimentando o amor de Deus, que seu filho queria matá-lo, milhares iriam matá-lo, mas ele diz: o teu amor é melhor do que a vida. Se isso é verdade, não importa se nós chegamos ao fim. E é por isso que a adoração tem essas 5 partes. Se não houver, não é adoração. E se não é adoração, não muda as nossas vidas. Nós devemos orar a Deus. Esse é o antigozo da grande festa. E nós oramos para que, ao tomarmos o pão e o cálice, ao nos experimentarmos de Cristo, não como alguém contando para nós, mas como o mel em nossa língua, não é? Nós sejamos levados à verdadeira adoração, que é a realidade do santificado seja o seu nome, é a linguagem do amor. Nós avaliamos todas as coisas e nós experimentamos Deus realmente. O Salmo 63 é a anatomia da adoração, num homem que está na UTI, mas seu coração está no céu. Vamos orar. Venha, se cansado está.
darei, tu descansarás. Vem a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei.